Eu convido para mediar esse último bloco de palestra a nutricionista Janiele Azevedo, técnica em alimentos pelo IFRN, nutricionista pela UFRN, nutricionista da área do varejo. Para compor a mesa do bloco da tarde, convido as palestrantes Ana Carolina, analista técnica do Sebrae RN desde 2011 e gestora do projeto de alimentos e bebidas integra o Comitê Técnico do Movimento Feito Potiguar, mestre em administração pela UFRN. Convido Érica Milena, zootecnista, formada pela UFRN, mestre em Engenharia de Produção, doutora em Planejamento Energético pela COP UFRG, professora titular da Escola Agrícola de Jundiaí, UFRN. Cadê a Érica? Ela está aqui, não? Antes de Janiele iniciar a tomada do microfone aqui, nós vamos ter um momento onde Ana Carolina vai fazer uma entrega de alguns certificados do pessoal do Feito Potiguar, não é isso, Ana Carolina? Vem ao palco, então, para fazer a sua entrega. Bom, meu bem? Oi, pessoal, boa tarde. É com muita alegria, né, que a gente está aqui no 3º Fórum de Nutrição, né? Lembro muito bem quando a gente começou esse projeto, né, de uma necessidade que a gente tinha uma lacuna, na verdade, né, das nutricionistas do varejo, aqui em Natal, principalmente, e em quase todas as regiões. A gente tem muito projeto, tem muita coisa voltada para a clínica, né? E a parte do varejo sempre estava ali, ainda muito no cantinho. E a gente tem aqui vários profissionais, né, que estão atuando na área e que estão aqui agora com a oportunidade, né, de trazer e partilhar temas, trocar figurinhas, fazer um network legal aqui. Então, a gente tem o nosso momento, né? E a gente está sempre tentando trazer junto, né, no mês do nutricionista, para dar essa valorização, né, esse reconhecimento pela profissão que a gente tem, né, as atividades que a gente exerce dentro do supermercado, dentro do varejo. Hoje a gente vai falar aqui, né, agora, sobre um tema que é muito pertinente, que é o consumo sustentável, né, e o seguro de alimentos. E também a gente tem que falar sobre um pouquinho que as nossas escolhas alimentares impactam bastante, não só na nossa saúde, né, mas elas também impactam no meio ambiente, impactam também em várias questões sociais. Antes de iniciar, né, começar a nossa mesa redonda, a gente vai premiar, né, na verdade, dar o selo de Feito Potiguar pelo Sebrae, com Ana Carolina, e logo em seguida ela já vai trazer, né, falar um pouco, apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, esse lindo projeto que é de uma valorização, né, das empresas, que tem muita empresa potiguar com bastante qualidade, que entrega produtos de qualidade. E isso dá um orgulho, né, gigantesco da gente encontrar
esses fornecedores no varejo também, né, com certeza, e da gente, quando for escolher, né, sei lá, vai escolher uma geleia potiguar e tantos outros produtos que estão tendo esse reconhecimento e com extremamente qualidade. Então, Érica, fica à vontade, né? Apresenta aqui, por favor, para a gente esse projeto lindo e nomeia, né, os novos premiados, né, os novos qualificados para esse selo. Obrigada, Janiele. Gente, que prazer estar aqui, né? Queria iniciar agradecendo aqui o convite que a gente recebeu dos colegas, né, Sônia, né? Tá aqui em mais um evento, né, Leonardo? Mais uma parceria aqui com a Surne, né, com o Ministério. Então, isso para a gente é muito bom. E reforçar que muitos aqui de vocês também são clientes do Sebrae, né? São marcas já conhecidas, consultores nossos, né, Priscila, aqui presente, né? Então, reforçar que a gente está para aqui para apoiar todo pequeno negócio, né? O Sebrae atua com essa articulação. E uma dessas articulações que a gente vem chegando aí com força é no nosso Feito Potiguar. Gente, a gente iniciou lá no dia 16 de abril uma ideia, né, um movimento em que a gente trouxe e fez a certificação de pequenas empresas, de 30 empresas, para poder receber um selo. Um selo que fala sobre o quê? Desse orgulho de ser potiguar, de ser feito potiguar. Na ideia de que feito seja feito de uma proeza, seja feito de produzido e valorizar tudo que é daqui. Então, a ideia, onde a gente quer chegar, a gente trouxe essa ideia de divulgar com vocês futuros notícias e que cada vez mais a gente vê essas notícias sendo realidade, né? Que a gente possa ganhar o Brasil e o mundo com a nossa força de tudo que é produzido aqui. E se a gente for pensar, de onde que surgiu essa ideia? Não é iniciativa apenas do Sebrae. A gente se juntou em várias conversas, né? A Surne, a gente conversa bastante, né, Leonardo? Lá no início do ano, a gente trouxe também os parceiros para ouvir um pouco do relato de dificuldade desses empresários. É difícil eu conseguir um alvará, um licenciamento ambiental, é um processo fácil, é um processo rápido, e de que forma a gente pode impulsionar isso? O Sebrae já impulsiona de forma, né, de forma muito estratégica por meio das consultorias. Várias consultorias vocês acessam pelo sistema Hub e a gente oferece subsídio de até 70% em várias consultorias. Muitos de vocês aqui já executam essas consultorias, que são as consultorias tecnológicas do Sebrae Tech. E a ideia do Feito Potiguar, ela vem entrando dentro dessa tendência de consumo, em que a gente valorize aquilo que é produzido aqui. E a gente entra dentro de um manifesto de pertencimento. Quem somos nós? Né? Câmara Cascudo, maravilhoso, nossa grande referência, possui um livro e todo um estudo voltado sobre a alimentação. Né? A gente estava conversando um pouquinho aqui com Érica, né? Conversamos também, né, Janiele, algumas vezes, e trazendo esse fortalecimento, né? Que a gente entenda o que é consumido aqui, o que é valorizado por aqui, para que a gente trabalhe com uma geleia de mangaba e não uma geleia de strawberry, né, de morango, algo que é importado, que é cheio de agrotóxico, que é cheio de outras dificuldades para trazer esse produto. Que a gente procure entender quais são os produtos que os nossos avós consumiam, né, os nossos pais consumiam. Se a gente vai lá para a região do açude, Caicó, os filhóis, então trazer um pouco dessa cultura, mas, acima de tudo, com segurança alimentar. E aí é onde entra tudo que a gente busca, em que a gente possa se fortalecer por meio de pessoas, territórios. O nosso RN é riquíssimo, né? Se a gente consegue dar um pulinho em cada região, a gente vê a fortaleza de cada região, tanto a parte econômica quanto a parte de sabores, saúde, né? De saberes e mercados e valores. Essa é a ideia, que a gente chegue competitivo e valorizando todo aquele empresário. Então, esse é o nosso Rio Grande do Norte, gente. Nós temos vários produtos que são conhecidos internacionalmente. Se a gente vai para qualquer lugar da Europa, visita um supermercado, dá uma olhada no melão de lá, vai ser um melão nosso. Vai ser um melão de Mossoró, que hoje possui o IG, né, que já possui uma certificação, que já possui uma valorização. E a ideia do Feito Potiguar é que a gente possa concentrar e trabalhar esse orgulho, orgulho de quem somos nós, orgulho de pertencer, de ser do RN, e apresentar quais são as nossas riquezas. E hoje a gente tem um grupo de 131 empresas que estão com o selo do Feito Potiguar. E o que é esse selo Potiguar? O programa do Feito Potiguar, ele é um movimento encabeçado pelo Sebrae e vários outros órgãos, em que a gente se reúne continuamente para tentar impulsionar todas essas empresas envolvidas. E a gente trabalha com reconhecimento desses empresários.
por meio de um diagnóstico de maturidade, a gente consegue entender qual é o tamanho do passo que esse cliente consegue dar. Então, vai haver aquele cliente que só vai conseguir chegar na feirinha local. Tudo bem, vamos inserir ele na feirinha local, que ele só vai conseguir fornecer para o hotel da região. Maravilha. Assim como vai ter aquele cliente que chega no supermercado, que chega em grandes redes de varejo, e até aqueles que já possuem FDA para poder exportar para o mercado americano ou, né, a situação atual, né, procurar outros mercados. Então, a ideia é que a gente possa acolher esses empresários que estão regulares, empresários que estão todos regulamentados, com certificações necessárias, né, que não é nada fácil a gente conseguir isso, a gente valoriza, e que eles consigam participar de todas as ações que o SEBRAE e os outros parceiros, né, oferecem. Por meio disso, nós damos um selo de valorização. Recebemos essa inscrição, que é totalmente gratuita, entrando por meio do site do feitopotiguar.com.br, e, a partir daí, a gente valida essa documentação desse empresário. Alvará está em dia? Ok. Licenciamento ambiental? Ok. Você está com selo de IDIARNE? Ok. Você está com o Ministério da Agricultura? Está com o mapa aqui? Ok. E aí, regulamentando ele. Quando ele está prontinho, a gente faz uma cerimônia maravilhosa como essa para poder entregar e vibrar junto com esses empresários. Então, a ideia é que a gente possa oferecer isso. E aí, se vocês atuam em alguma empresa dessas categorias, ou conhece alguma empresa, sabe aquela comida que você gosta de comer, aquele biscoitinho que você gosta, aquele pãozinho, divulga com ele o Feito Potiguar. Tá certo? Então, são todas essas categorias de alimentação e divulga com ele. Ó, deixa eu mandar uma foto aqui para você que tem uma oportunidade bacana. É participar da rodada de negócios que a gente está fazendo, né, da Festa do Boi. Quem tiver os selos, né, Sônia, o sim, né, da Festa do Boi, quem puder participar, né, quem tiver com a regulamentação em dia. E a ideia é que a gente possa inserir várias empresas. Então, olha que orgulho vai ser da gente, como consumidor, chegar lá e virar o rótulo daquele produto, você vai ver lá, produzido no RN, Feito Potiguar. O endereço e o telefone é 084. Gente, isso é muito bacana, porque isso a gente gera empregos, a gente desenvolve e a gente consegue trabalhar tudo isso. Como a gente bem falou, nada disso é feito sozinho. Aqui é toda uma governança em que a gente se reúne, em que a gente está todo mundo junto, pensando e articulando de forma contínua. E o empresário que participa do Feito Potiguar, né? Hoje a gente vai entregar aqui o selo para 7 novas indústrias, 7 novas empresas de alimentação, e eles vão passar por todos essa jornada. Então, a ideia é, divulguem com os clientes que vocês atendem, divulguem com aquela empresa que você gosta. Olha, você já ouviu falar do Feito Potiguar? Vamos fazer parte. É um movimento do SEBRAE, de parceiros, para o desenvolvimento e a competitividade da sua empresa. Como é que funciona? Entra lá, feitopotiguar.com.br. A gente explica tudo, tá certo? A gente aqui é o nosso site, ó, tem toda a informação lá, né? O Ítalo é o nosso grande embaixador, né? Que a ideia é que a gente possa apresentar isso também. Que o Ítalo, ele entra como uma figura que iniciou, né, com uma pranchazinha lá de isopor. Então, nenhuma empresa começa grande. Então, a gente sabe toda a jornada que vocês buscam. Então, a gente possa se espelhar nessa grande figura, nessa figura de renome, para poder crescer também. Então, hoje a gente está com empresas de indústria de alimentação envolvida, restaurantes também podem participar, comprando os produtos do Feito Potiguar, e hotéis e pousada. Então, a ideia é que a gente faça esse ciclo todo se movimentar. Aqui a ficha de inscrição, gente, são documentações básicas que a gente pede, é algo bem simples mesmo, e reforço que é um programa totalmente gratuito. Então, a ideia é que o cliente, quando entre no Feito Potiguar, ele participe de todas as articulações e eventos e ações de fomento, de desenvolvimento desse micro e pequeno empresário. Hoje, a gente já está em alguns supermercados, né, que estão sinalizados. A gente já tem hoje uma sinalização lá no aeroporto. Estamos chegando e negociando algumas lojas no próprio aeroporto, em shoppings, e várias estratégias para chegar de forma competitiva. Aqui um pouquinho da foto, né, de alguns parceiros, né, de supermercados, onde você entra, onde você já visualiza parceiros participando, Bonerjão, lá de Martins, né, chegando forte. E aí a gente deixa para a gente encerrar essa reflexão. Quais os feitos potiguares que as próximas gerações lembrarão com orgulho? E eu vou deixar aqui com vocês um vídeo
para que a gente entenda um pouco sobre o ideal dessa campanha. E, concluindo o nosso vídeo, a gente vai convidar aqui ao palco, de forma bem breve, 7 empresas para poder receber novos selos do Feito Potiguar, para vocês vibrarem junto com a gente, tá bom? Vamos conhecer um pouco do vídeo da nossa campanha. Amar o Rio Grande do Norte é fácil. Temos mar, sertão, um povo de sorriso largo e uma infinidade de riquezas naturais. Mas o nosso maior orgulho reside em tudo aquilo que construímos, com as mãos, com o coração e com a alma. Nosso feito maior está nos sabores da nossa terra, que saem daqui para encantar paladares de todos os cantos do mundo. Sabores e talentos que costuram histórias e que reafirmam a identidade do que é feito aqui, nesse solo potiguar. Assim como o champanhe só é champanhe na França, o que é feito no RN tem a força do DNA potiguar. Feito Potiguar é uma marca que representa o nosso talento, a nossa essência e o orgulho de quem somos. Bem impactante, né? E para a gente entregar... E para entregar esses selos e vibrar junto comigo, eu queria convidar Leonardo aqui comigo. Vamos, Leonardo, entregar? Tá certo? Leonardo vai entregar aqui comigo, junto para 3 empresas que eu queria chamar ao palco, que estão aqui com a gente. Delícias do Vale, Potioca Gourmet e a Copa Bev. Vamos aqui ao palco, pessoal? Gente, uma salva de palmas para essas empresas que estão aqui em busca com a gente, acompanhando. São empresários daqui da região, certo? Vamos entregar aqui para Delícias do Vale. Parabéns, gente. Vamos aqui receber. Delícias do Vale recebendo aqui agora o seu selo do Feito Potiguar. Parabéns. Parabéns, Livânia. Ó, a foto aqui. A gente está com as redes sociais do Sebrae fazendo a cobertura. Gente, essas empresas estão aguardando há um bom tempo, né? Estão botando documentação e aqui estão aptas também para entrar dentro das ações do Sebrae. Parabéns, parabéns. Uma salva de palmas, gente. Vamos parabenizar eles. Agora, Potioca Gourmet. Potioca Gourmet, grandes parceiros, né, do Sebrae, que estão aqui, trabalham com um produto já bem diferenciado, né, bem customizado, que está aqui chegando bem de forma independente. E estão com a gente há um bom tempo, né? São clientes que trabalham com dadinhos de tapioca, de queijo de coalho. Olha aí que delícia. E agora já estão preparadinhos para estar em qualquer mercado e estão regulamentados e estão todos corretos para a gente poder inserir no mercado. Parabéns, gente. Mais uma empresa aqui que é a Copa Bev. Copa Bev é de filé de tilápia e posta. É a empresa lá de Pureza. Vamos receber, que vieram de lá, tá? Esse pessoal todo veio para lá para poder receber toda esse nosso momento. Então, que bom estar aqui vibrando com vocês, né, desse momento de conquista dessas empresas. Parabéns. Deixa o nosso abraço para a Alice. E aí, a Tropical Coco, venham cá, gente, aqui receber com a gente, Tropical Coco. Vamos, Maria José, vamos subir também. Maria José é a nossa responsável técnica também, consultora do Sebrae, que também está auxiliando aqui. E vai receber aqui. A gente entende a importância, né, de vocês que são consultores, que são responsáveis técnicos dentro das empresas. Olha aí, tá vendo? Não tem como receber sem ela, né? Tropical Coco já é empresa também que já é atendida pelo Sebrae. Tropical Coco, gente, ela trabalha com coco, óleo de coco, lá de Nísia Floresta, já está bem competitiva no mercado e está recebendo também o selo do Feito Potiguar. Parabéns, gente. Parabéns para esse trio, hein? A Copa está aqui com a gente. Parabéns, meu amigo. A Copa está aqui com a gente. Vamos receber, meu amigo, aqui. A Copa é de mel, gente, lá de Nísia Floresta. Miranda está aqui com a gente. Não é nada fácil, né, de certificar o mel, né, amigo? Nada fácil. A gente está, inclusive, fazendo uma ação bem bacana aí com mel durante a meia maratona de Natal. O Sebrae vai estar presente na meia maratona de Natal e fazendo várias ações, hein? Quem for correr, fica dando uma olhadinha aí que vai ter um Feito Potiguar do mel aí.
Tá certo? E aí as ostras da pipa, prostras, vem cá, gente, olha que bacana. Os colegas que a gente estava aqui vibrando com eles para poder receber esse selo, as ostras de pipa. Quem não conhece o trabalho da Prostras é um grande parceiro do Sebrae, né? Parabéns, pessoal, por mais essa, né? Mais uma certificação, mais um selo. A gente estava aguardando aqui ansiosamente. Parabéns, Thaís, por todo o trabalho, viu? Junto à cadeia, junto ao grupo. Isso é mais uma conquista aqui que a gente tem. Quem ainda não conhece, as ostras de pipa está super bem posicionada, chegando em vários restaurantes, vários mercados e chegando de forma muito competitiva. Agora é seu, né? Receba, guarda com carinho. E eu queria confirmar se a agroindústria Vale Verde já chegou. Vale Verde, maravilha, meu amigo. Vamos receber aqui com a gente. Seja bem-vindo, tudo bom? Empresa que veio lá de Ceará, Mirim, trabalha com cachaças e coquetéis mistos, alcoólicos, né? Um produto bem bacana, bem diferenciado. Recebe aqui com a gente, certo? Uma das nossas riquezas também do nosso estado, né? A cachaça, são produtos, né, bem diferenciados. E hoje já estão preparados, recebendo mais esse selo do Feito Potiguar. E aí a gente encerra as nossas 7 empresas. Eu queria só chamar o palco para a gente fazer uma foto geral, pode ser? Todo mundo que recebeu o selo, volta para o palco para a gente fazer uma foto geral, para finalizar. Sônia, se puder vir aqui para a foto também, fica bem legal. Vamos fazer uma aqui com Santini, com todo mundo. Fazer uma foto aqui geral, todo mundo. Aqui, ó, todos os nossos 7 aqui presentes. Gente, essa é uma conquista muito bacana para um micro e pequeno empresário que chega de forma competitiva, que pode estar sonhando em chegar nos supermercados, em outros mercados, em feiras nacionais e, quem sabe, até internacionais, por meio do reconhecimento de quem trabalha com qualidade. Esse é o nosso objetivo, a valorização do empresário do Rio Grande do Norte. Todo mundo está aqui? Né? Vem para cá todo mundo que faz parte do comitê. Vem também, Thaís, aqui para o palco, que também é conquista sua, que atende já eles. Tá certo? Vamos fazer uma foto aqui, todo mundo junto. E eu queria uma salva de palmas, gente, para essa galera toda aqui. Quer que abaixe também? Obrigada, viu? Parabéns. Parabéns. Obrigada, viu, amiga? Obrigada. Então, eu vou ficar aqui no cantinho. Fica aí na mesa, a gente depois vai fazer a discussão. Deixa o momento dele, vá. Pronto, parabéns, viu? Parabéns todos os novos certificados com selo, né? Feito Potiguar. Agora a gente vai chamar a professora Érica para trazer para a gente um pouquinho sobre o consumo sustentável e alimento seguro e falar também um pouquinho sobre controle de desperdício. Pode vir para cá, professora. Boa tarde a todos os presentes, não é? Obrigada, Sônia, pelo convite. E eu vou tratar com vocês aqui sobre consumo sustentável e puxando o enfoque para desperdício de alimentos, não é? Vou falar um pouco sobre consumo sustentável, alertando, né, para o desperdício de alimentos, aproveitando o momento, né,
que estou reunida aqui com os atores da cadeia produtiva no ramo do varejo, não é? E cada um no seu trabalho, ter a consciência que o desperdício de alimentos é custo ambiental, não é? Econômico, social. Pronto, e eu fiquei com essa missão agora de falar um pouco para vocês. Então, meu nome é Érica Milena, eu sou professora da Escola Agrícola de Jundiaí, não é? E vamos lá começar. Bem, quando eu estou falando de consumo sustentável, eu gosto muito de mostrar essa figura, né? Porque ela é simples, mas ela retrata bem sobre consumo, sobre o consumo imediato que é presente na nossa sociedade, na nossa cultura. Então, tudo que é consumido, ele tem um gasto de energia, né? Tem matérias-primas que são retiradas do meio ambiente para produzir tudo o que a gente precisa, não é? E esse uso de recursos naturais, esse gasto de energia, isso reflete em contaminação ambiental e mudança climática, não é? Então, quando a gente pensa em consumo sustentável, não dá para continuar comprando, sem observar a nossa necessidade. Então, esse paradigma comportamental de consumo imediatista, que busca uma satisfação rápida, sem considerar as consequências, precisa ser alterado. A situação do planeta é preocupante e práticas como o consumo sustentável podem amenizar os danos provocados, não é? E evitar outros. É importante que as pessoas entendam que consumo não é só a compra de algum objeto no shopping. Consumo também é a água que você gasta, a energia que você gasta, não é? E os alimentos que você consome. Todas as escolhas de consumo trazem algum tipo de consequência. No entanto, se essa consequência será boa ou ruim, é o que determinará se você está praticando um consumo sustentável ou não. Por exemplo, tivemos agora aqui a participação de empresas locais, não é? Comprar de empresas locais é um consumo sustentável, ambiental e economicamente e socialmente. Quando eu compro de uma empresa local, o combustível, não é? A quantidade de combustível que é utilizado nesse produto local para abastecer o mercado local é menor do que eu trazer, digamos, um produto da Bahia. Então, você consome menos combustível fóssil, você emite menos gases de efeito estufa e você acaba colaborando, não é, para a mitigação dos impactos na mudança climática. Então, tudo é consequência da nossa escolha. Vamos lá. O consumo sustentável, ele também pode ser, ele é chamado também de consumo verde, consumo responsável, não é? Consumo consciente. Eu gosto muito desse consciente, não é? E o consumo responsável. O consumo sustentável acontece quando nossas escolhas de compra ou aquisição são conscientes. Eu estou comprando porque eu preciso. Eu estou comprando na quantidade que eu preciso, de um produtor local, não é? Então, sempre ter essa consciência, ter essa informação, porque, muitas vezes, as pessoas não têm essa informação, não olham com essa visão. Por exemplo, quando eu era criança, ninguém me ensinou que era melhor comprar de um produto local. O que nos era passado pela mídia e alguns produtos assim era o quê? O produto importado é melhor, não é? Então, você valorizava outros produtos que não o seu produto local. Então, é uma questão de educação e a gente, né, está aqui para alertar. O consumidor que assume essa atitude responsável de consumo é aquele que não é passivo e que, por essa razão, né, tem senso crítico e pondera, não comprando um produto só porque a mídia, né, induz. Já o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, não é, ele diz que o consumo sustentável é aquele em que há o uso de serviços e produtos
que correspondem às necessidades básicas de toda a população, além de trazer qualidade de vida e reduzir os danos provocados ao meio ambiente. Isso significa que o consumo sustentável pressupõe, sobretudo, a redução dos recursos naturais, da produção de lixo e outros materiais tóxicos. Nesse sentido, a gente, aqui falando de lixo, de evitar a quantidade de lixo gerada, a gente está falando aqui de alimentos que estão sendo jogados fora como lixo, não estão sendo aproveitados, não é? Então, o mundo joga fora mais de 1 bilhão de refeições por dia, aponta índice de desperdício de alimentos da ONU, não é? Domicílios de todos os continentes desperdiçaram mais de 1 bilhão de refeições por dia em 2022, enquanto 783 milhões de pessoas foram afetadas pela fome e 1/3 da humanidade enfrentou insegurança alimentar. De acordo com esse relatório de desperdício de alimentos, que é um documento que eu recomendo a leitura pelo setor varejista, não é? Ele traz muitas informações e formas de se evitar esse desperdício. Ao passo que esse desperdício, não é, de alimentos, a gente tem um quadro grave de fome, não é? A fome diminui, mas ainda atinge 673 milhões de pessoas em todo o mundo, não é? Estima-se que 8,2% da população mundial, não é, tenham enfrentado fome em 2024. Esse índice ele está reduzindo pouco, não é? Muito ainda lentamente. Em 2002, ele era de 8,7%, agora, em 2024, de 8,2%. Ainda é uma quantidade considerada de pessoas em situação de fome. E o consumo sustentável e o desperdício de alimentos, eles estão dentro, não é, das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. E aqui destacando, não é, o consumo sustentável, a ODS 12, e o desperdício de alimentos se encaixa aqui na ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. A ODS 2, dentre vários itens que ele tem, eu destaquei 3 aqui, não é? O 12.3, que visa reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial. Vocês sabem a quantidade que a ONU levantou per capita de alimentos desperdiçados? 132 quilos per capita é desperdiçado ano. Eu achei muito, não é? O item 2.5, não é? Reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. Vejam o quanto que a gente pode reduzir de embalagens, de plástico, não é? O setor do varejo, não é? Eu creio que o varejo que se preocupe, que mostre aos seus consumidores que tem essa preocupação, ele vai atrair mais consumidores conscientes, não é? E o item 12.8, não é? Que garantir às pessoas em todos os lugares que tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. Informação e conscientização, não é? Eu, enquanto professora, tenho essa missão de informar e de conscientizar. Estou sempre lá na luta, né? Mas, enfim. A fome, não é? A ODS 2, não é, que trata exatamente da fome, não é? Ele, nacionalmente, a gente teve um feito agora, que o Brasil saiu do mapa da fome, não é? Então, vejam a discrepância. Um grande produtor de alimentos, incluído no mapa da fome. Mas, de acordo com, não é, os dados da ONU, a gente saiu do mapa da fome. Agora em julho passado, né? A gente saiu
desse ano agora, julho agora, a gente saiu. Então, o que é que a gente tem? Um grande desperdício de alimento e, paralelamente, uma grande quantidade de pessoas em insegurança alimentar. Então, o que é que a gente tem que fazer? Reduzir esse desperdício, evitar que ele vire lixo e fazer com que esse alimento chegue a quem realmente precisa. Isso é ODS de consumo sustentável, é uma ODS que foi pensada numa agenda da ONU globalmente, não é, para reduzir pobreza e fome e melhorar mundialmente, não é, para todo mundo. Muito bem, a gente tem no combate à fome um programa, não é, Plano Brasil, e nesse plano a gente tem várias ações para dar suporte a esse Plano Brasil Sem Fome, como o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, Estratégia Alimenta Cidades, Crédito para a Agricultura Familiar, a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos e a própria alimentação escolar, que é um forte instrumento, né, para reduzir essa insegurança alimentar. Temos também o exemplo do SESC Mesa Brasil, não é, que é um programa já há bastante tempo, que em 2024 foram 57 milhões de quilos distribuídos, não é? Atende 7,3 mil entidades assistidas, 3,3 mil empresas parceiras, 133 mil participantes, não é? Em 12,4 mil ações educativas. Então, assim, é um volume muito grande de ações. E 100 unidades atendem 743 municípios. Aí, quando você pensa, não é, que o Brasil tem mais de 5 mil municípios, não é, mas a gente vê que o SESC está num caminho, não é? Está no caminho certo. É preciso mais parcerias e engajamento, não é? Mas a gente tem parceiros, a gente tem esse programa para atuar no combate à fome e ao desperdício de alimentos. Bem, professora, desperdício de alimentos, mas a gente tem tipos de desperdício. O desperdício que acontece ainda na produção rural, ele é chamado de perda. O que acontece lá na colheita, transporte, armazenamento e embalagem, aquele alimento que foi plantado, aí foi colhido, e ali naquele processamento se perde lá, ainda na produção agrícola, ele é chamado de perda de alimentos. Quando essa perda acontece no varejo e no consumo, ele é chamado de desperdício de alimentos, não é? E isso acontece por quê? Culturalmente, pela consciência e logística. Cultural como? Padrões estéticos rigorosos de alimentos. O que acontece quando a pessoa vai ao supermercado, vai comprar uma maçã? Ela analisa criteriosamente aquela maçã. Se tiver uma pequena falha, uma coisa, já não leva. Né? E assim faz com os demais produtos, com as demais frutas, e isso vai ficando. Consciência, a falta de consciência sobre os impactos ambientais e sociais do descarte. Aquele produto ali que ele não foi utilizado devido à cultura de só consumir o que é perfeito, não é? Aquele alimento vai ficando. E ele vai cair no desperdício. E no setor do varejo, isso deve ser um número bastante considerável, e vocês devem ter as ferramentas de minimizar esse desperdício. Não é? Pronto. E aqui, o desperdício de alimentos, ele acontece mais no setor de varejo e no consumidor. Aqui, analisando esse desperdício de alimentos na distribuição e no consumo, não é? Em 2022, foram gerados 1,5 bilhão de toneladas de resíduos alimentares, incluindo partes não comestíveis, por exemplo, ossos, cascas, né, são partes não comestíveis, totalizando 132 quilos per capita. Não é? E quase 1/5 de todos os alimentos disponíveis para os consumidores. Do total de alimentos desperdiçados em 2022, 60% está nos domicílios, 28%
no setor de alimentação, serviços de alimentação, e 12% no varejo. Então, de todos os alimentos que chegam, 60% se perdem nos lares, 28% nos serviços de alimentação e 12% no varejo. É muito alimento que é perdido, não é? E esse é o relatório do Índice de Desperdício de Alimentos, do PNUMA, não é? Que é um relatório que nos fornece esses dados, esses números, e ele apresenta uma estimativa global mais precisa sobre o desperdício de alimentos no varejo e no consumidor. Então, é um documento que está à disposição, não é, para o varejo e demais profissionais que atuam no varejo, não é? E ele faz essa mensuração, ele traz esses dados e formas de evitar esse desperdício. Então, fica essa recomendação, né, como professora, deixar aí a literatura para vocês. E algumas práticas para minimizar esse desperdício, né? E como grande parte desse desperdício é no meio doméstico, então, optar por alimentos produzidos localmente, né? Então, a gente tem um programa aqui, o Feito Potiguar, onde a gente pode consumir produtos feitos localmente, aprender a preparar receitas mais sustentáveis. As meninas, as nutricionistas, não é? Pode colaborar com isso aqui. De repente, não sei, o próprio varejo, com os seus profissionais, né, as nutricionistas, informar aos consumidores como eles podem reutilizar, por exemplo, cascas de frutas e verduras, não é? E aí a pessoa compra aqueles produtos, aprende a fazer uma receita utilizando tudo, o varejo, não é, ganha, não sei, foi uma ideia que surgiu agora, não é? Criar grupos de compra e compartilhamento de alimentos, diminuir o volume e aumentar a frequência de compra dos alimentos nos mercados. Então, a gente não precisa ir uma vez ao mês ao supermercado, não é? Você vai toda semana, faz a sua compra de frutas, verduras, carne, não é? Isso é melhor porque você está comprando sempre coisas mais frescas, e comprando coisas da estação. Essa semana tem tal fruta, tal verdura, fazemos isso no cardápio doméstico. Próxima semana, e você fica variando o cardápio. Aprender a armazenar de forma adequada as sobras dos alimentos, não é? Hoje a gente já tem uma grande evolução na cadeia do frio, a gente tem geladeiras modernas, freezers, não é? Então, não tem por que desperdiçar, por que não congelar, não é? Usar o sistema de gestão de estoque, FIFO, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Muito consumidor não sabe disso, não é? Ele compra lá, digamos, caixa de leite, que estava próximo do vencimento. Aí ele foi ao supermercado, comprou novamente, porque estava na promoção, ele comprou e ele coloca lá. Se ele não fizer essa gestão do que está para vencer primeiro, ele usar primeiro, vai ficando lá. Quando ele chegar, ele vai ter leite vencido, molho de tomate, creme de leite e por aí vai. E isso vai virar o quê? Desperdício. E aprender a fazer a compostagem de resíduos orgânicos. E aí eu me lembrei de um exemplo lá da Escola Agrícola, onde o pessoal do GESOLO, um grupo de pesquisa da agronomia, eles desenvolveram uma composteira com uma caixa, aqueles gaveteiros em formato de caixa. E aquilo ali vira uma composteira, certo? Vai colocando e fazendo o manejo dos resíduos até virar um composto. E lá na escola, a gente tem o RU, e os resíduos do RU são levados para o GESOLO e transformados em composto orgânico, que é utilizado pela própria escola, e era vendido também na cooperativa da escola. Então, os resíduos viravam compostagem, não é? E são utilizados no jardim, nas plantas lá da escola. Pronto. O desperdício de alimentos é um problema econômico, ambiental e social. Reduzir o desperdício de alimentos é uma oportunidade de reduzir custos e lidar com algumas das maiores questões ambientais e sociais da atualidade, que é combater as mudanças climáticas e a insegurança alimentar. E aqui eu queria só puxar um gancho nas mudanças climáticas. As mudanças climáticas vão interferir na produção de alimentos, né? A gente tem recente o exemplo do Rio Grande do Sul, um evento climático extremo,
devastou toda uma região que era produtora de alimentos, e depois dessa catástrofe climática que aconteceu, não é, o pessoal está se reestruturando. Então, as mudanças climáticas impactam fortemente na produção de alimentos. Se a gente continuar negando mudança climática e não enxergando a relação que tem com a produção de alimentos, mais para frente a gente vai ter problemas da produção de alimentos. Então, não dá para imaginar que ainda se desperdice tanto alimento, não é? Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que alguma mensagem tenha ficado, tenha tocado, tenha alertado, porque o objetivo era esse: alertar, tentar correlacionar consumo sustentável com desperdício de alimentos, e era isso. Obrigada. Muito obrigada, professora Érica. Maravilhosa a explanação. E quando a gente fala, né, sobre consumo sustentável, a gente lembra bastante, né, a gente já traz aqui que a gente tem uma responsabilidade compartilhada, né? Se a gente, desde o consumidor, não só o consumidor, né, nas suas casas, quanto a sua gestão de controle de desperdício, mas a gente no supermercado, no varejo, a gente tem uma responsabilidade imensa, né? Ela trouxe ali um dado, né, de 12%, né, que a gente tem ali de desperdício, não é perda, é desperdício mesmo, né, de alimentos, que a gente, às vezes, por não fazer uma boa gestão ali do FIFO, né, ela trouxe ali uma informação, a gente encontra esse desafio, né, no supermercado, de saber fazer essa gestão de data de validade e tudo mais, e muitas vezes o que realmente é vencido não tem outro caminho, né? E aí a gente perde esse produto. Vamos convidar aqui as palestrantes para que a gente possa fazer o nosso momento de dúvidas, esclarecimentos e trazer as contribuições do público também. Eu vou começar fazendo uma pergunta que eu fiquei aqui pensando, né? A professora Érica trouxe um link, né, com o Feito Potiguar, falando, né, sobre que a gente, comprando produtos locais, a gente está ajudando, né? Isso é uma forma sustentável, porque a gente está diminuindo o impacto, né, no meio ambiente. E aí eu vi também, recentemente, uma publicação da FAO, que a gente que é nutricionista já pensa também em questão da qualidade, né, desse alimento, e ele dizia que se a gente também consome alimentos que são com uma qualidade nutritiva, né, mais naturais, com menos processos, né, sem ser ultraprocessados, então alimentos minimamente processados ou só processados, que eu acredito que seja a maior parte, né, das empresas certificadas do Feito Potiguar, a gente também está contribuindo com o impacto ambiental, né, diminuindo esse impacto, na verdade. E aí eu queria saber se o SEBRAE tem alguma consultoria, né, voltada para o equilíbrio da produtividade e da sustentabilidade, se tem também essa preocupação, esse critério aí no Feito Potiguar, como é que isso está elencado nesse tema. Sem dúvida. Obrigada, Janiele. Gente, que bacana, né? Professora, parabéns, viu, pela palestra. Anotei muita coisa ali e vi que muita coisa faz parte do nosso dia a dia, né? Então, o SEBRAE tem, por meio das consultorias do Hub, várias consultorias em que a gente trabalha com a parte de redução do desperdício, né? Essa parte de trabalhar com ficha técnica é também uma estratégia inteligente, né? De que forma eu vou utilizar, de que forma eu vou monitorar. É um relato que a gente recebe também de alguns restaurantes, né? De dizer assim, poxa, está tão caro um arroz, uma farinha, não é a farinha de trigo que eu utilizo, é a farinha de amêndoas. Como é que... Então, se eu perder 100 gramas dessa farinha de amêndoas, é muito cara para mim. Mas eu estou trabalhando com ficha técnica? A maioria não. Né? Então, é uma consultoria que a gente oferece que também trabalha com essa parte da redução do desperdício. E a ideia do Feito Potiguar é que a gente chegue também de forma competitiva, né? Trabalhando até o desafio logístico, como foi bem colocado. Né? Então, como é que eu trabalho com um produto fresco na minha mesa? Como é que eu faço com que eu não tenha condições, a gente ir lá em Currais Novos, lá em Caicó, a gente está comendo outro queijo que não seja o queijo de lá?
né? Que a gente esteja consumindo uma carne que muitas vezes dá uma volta inteira pelo estado para poder ser consumida, né? É algo que a gente não pode permitir que aconteça, que os hotéis da região, né, que os produtos que fazem parte da merenda escolar sejam consumidos por produtores locais, porque eu trabalho isso com competitividade, com impacto social também, né? Então, fazer com que aquele empresário ele tenha orgulho daquilo. Então, a ideia do Feito Potiguar é trabalhar isso, é trabalhar o orgulho, a qualidade do que é vendido, para que você não precise dar uma volta inteira de um estado para poder chegar um produto lá, porque ele é mais, teoricamente, né, mais barato. Será que é mais barato mesmo? Né? Então, a gente vem trabalhando isso, né? E até reforçar também a questão da ODS, né? A gente realizou agora recentemente um evento chamado Conexão ODS. Não sei se alguém estava presente, né, aqui, foi um evento a nível nacional. E a gente teve também um grupo de alunos que desenvolveram uma composteira, né, trabalhando, né? Então, assim, alunos voltados para a parte de tecnologia com soluções também para o agronegócio. Então, a ideia desse evento era que a gente se comunicasse e trouxesse as 17 ODS para o dia a dia. Então, foi colocado um desafio para esses alunos, e esses alunos vieram lá da UFESA, lá de Angicos, de Mossoró, de vários lugares, né, alguns também da Escola de Jundiaí, né, estavam lá presentes, e tentando trabalhar essa questão da tecnologia. E um deles trabalhava composteira. Então, quando você trouxe, já me remeteu isso, e eu entendi a importância de trabalhar isso, né? Então, que bacana que tudo isso possa fazer relação. Então, o Sebrae tem, né, voltando para a sua pergunta, ele tem, sim, consultorias que trabalham isso de forma muito estratégica, e quem quiser conhecer, assim, todas as consultorias do Sebrae, temos uma plataforma chamada Hub, H-U-B, hub.rn.sebrae.com.br. Você mesmo, tendo CNPJ, sendo micro ou pequeno empresário, ou MEI, né, entra, faz o cadastro e dá uma olhada lá como se fosse um portfólio de compra online mesmo. Eu quero consultoria de diversas aqui, né, que a colega apresentou aqui, não foi? Você apresentou várias aqui com a gente, várias consultorias que são executadas, voltadas a essa parte de segurança alimentar, redução do desperdício e tudo isso. É difícil dizer o que a gente não faz, né? Mas, na dúvida, entra lá, acessa, procura a gente, que tem muita informação. Estou achando que o Sebrae só não faz chover, mas ainda prepara o tempo, né? Professora Érica, que práticas assim sustentáveis, né, você sugere que seriam mais efetivas para que a gente do varejo, né, a gente conseguisse implantar de alguma forma e ter ali minimamente, né, alguma ação positiva em questão de de impacto ambiental, social? O mais importante que a gente está comentando bastante agora é comprar do produtor local, não é? Fortalecendo a cadeia produtiva local, os produtores. Então, o que a gente puder comprar mais localmente é melhor. O custo de transporte é menor, a quantidade de combustível fóssil quebrado, utilizado no transporte é menor, a emissão de gases de efeito estufa é menor. Então, digamos, eu compro um queijo que vem de Caicó. Aí eu vou comprar um queijo que vem da Serra da Canastra. Eu vou comprar no meu dia a dia, eu vou comer o queijo de Caicó. Eventualmente, você pode comprar um queijo francês, um queijo da Serra da Canastra, nada impede. Mas dar preferências aos produtos locais, né? Você fortalece ambiental, social e economicamente. Só comprando localmente, não é? Então, eu acho que essa prática ela é uma das que é mais importante, assim, é que eu diria assim, se você dissesse, professora, qual você falaria? Essa. Porque a gente aproveita um movimento do Sebrae com as empresas locais, os nossos comerciantes, o nosso varejo, não é? E, como prática ambiental, essa seria mais... É que fica aqui falando na minha cabeça. Sim. Comprar local, comprar o nosso peixe, a nossa ostra, a ostra de pipa. Olha só, comendo a ostra de pipa. E a nossa cultura alimentar é extremamente rica, né? A gente é chamado de potiguar, que significa comedor de camarão, né? Se a gente pega lá o guia alimentar, os nutricionistas aqui, né, que é quase que nossa Bíblia, assim, né, de certa forma, para algumas áreas da nutrição,
ele sugere demais, né, o tempo todo, né, a gente fazer o consumo dos alimentos locais, da gente valorizar o alimento que é produzido, né, na nossa terra. Eu gostei disso. Você perguntou o que é que a gente come. A gente come camarão, girimum, tapioca, Cuscuz. né? Cuscuz, tilápia e todos os produtores aqui, né? Tudo dá Local, para no máximo ali. tudo dá para se plantar e produzir aqui, exatamente. Exato, a gente tem muita coisa. Melão, Melão. né? Manga, caju, coco. A gente tem muita coisa para comer, né? Do nosso quintal, do nosso estado. Do nosso quintal, do nosso estado, exatamente. Pessoal, alguém tem alguma contribuição, alguma fala, alguma dúvida? Boa tarde. Eu estava até comentando aqui com Janiele, né? Assim, a gente, na nossa prática de vigilância sanitária, eu acho que também é muito de quem está trabalhando no varejo, a gente percebe muito, professora, essa questão do desperdício, muitas vezes, na perspectiva de compras de estoques, empresas que têm uma compra muito maior do que a sua capacidade de estocar, a gente percebe isso nas inspeções sanitárias, e também a questão de prazo de validade, apesar de ser uma coisa que parece, né, que é bem um manejo muito tranquilo, mas não é tanto. A gente também percebe muito isso, e a senhora trouxe na sua apresentação, né? E eu acho que, além da questão desse consumo do produto local, que é fundamental, né, mas a gente percebe aí, né, eu acho que foi na fala do representante da Abras, que ele trouxe lá segurança dos alimentos e segurança alimentar. No caso do varejo, ele faz segurança dos alimentos e, na questão do desperdício, é segurança alimentar, porque a gente retira o uso do consumo, ou seja, diminui o acesso pela perda. Então, assim, quanto menos a gente tem avarias, desperdícios, prazo de validade expirado, então isso é uma logística que o varejo tem que estar muito atento, né? Ou seja, a minha capacidade de câmara, a minha capacidade de área de estoque seco, como é a minha política de compra, para eu não ter depois o produto vencer, porque não está adequadamente estocado, e também no processo de logística, na questão até do prazo de validade. Então, acho que se juntasse os 3 itens, né, pelo menos da nossa visão, do ponto de vista das inspeções sanitárias, isso melhoraria muito. Fora a questão do manejo de resíduos mesmos, vamos dizer, de caixas, né? Assim, muitas vezes você chega nos estabelecimentos, eles não têm um plano de gerenciamento de resíduos, ou seja, a reciclagem do material que é gerado, que é muita caixa de papelão, muito plástico. Então, também isso seria algo extremamente importante no varejo. E aí eu acho que aí entra os elementos que a senhora também acabou trazendo, né? Então, para ver como o setor do varejo ele é um setor de extrema relevância para a segurança dos alimentos, né? Segurança dos alimentos, segurança alimentar. Porque se tiver desperdício, como tem aí 12%, é um percentual bem expresso, né? Então, é algo que a gente também precisa ficar preocupado, porque quantos ficam sem se alimentar, ou o quanto a gente impacta na questão ambiental por ter o desperdício. Porque aquele alimento desperdiçado vai ser produzido de novo. Então, não é só uma questão de eu receber do fabricante o ressarcimento do dinheiro. O produto já foi desperdiçado, eu já perdi o alimento, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, né, Leonardo, pensar, e já existem estratégias no Brasil de fazer uma política antecipada, de ver o produto, colocar ele para venda, às vezes num preço mais acessível, porque aí você consegue não ter a perda, ter o acesso ao alimento, né, e engajar o setor do varejo nesse consumo mais sustentável, né? Seria isso. Isso que Sônia falou, né? A gente recebe, sim, várias vezes, a troca, né, de produto quando vence ou quando avaria, enfim, de alguns fornecedores nos fazem essa devolutiva. E eu vejo que muitos gerenciadores têm fica mais despreocupado, né? E aí tende a perder mais a mão na compra desses produtos, porque no fim o prejuízo não vai ficar para a loja, né? Sendo que a gente não pensa no todo, né? O impacto todo que isso pode estar causando ali. Olá.
primeiro, parabenizar as palestrantes, né? Só complementar a Sônia, que eu concordo exatamente com tudo que ela falou e que a gente vê na prática mesmo. A dificuldade que eu tenho, que eu encontro, é conscientizar o comerciante, né? O gestor, o diretor, de que um controle de estoque não é um custo, né? Um investimento. Porque, muitas vezes, como eles começam pequeno, que todo mundo começa pequeno, mas eles não vão abrindo a mente para novos investimentos e nem enxergam o tamanho que são, né? Alguns dos supermercados que eu trabalho, né? É enorme e às vezes eu fico batendo de frente com ele, dizendo: você não está entendendo o tamanho que você precisa de um controle de estoque, porque não cabe na nossa mente o tanto de produto que a gente tem. E aí a gente acaba vendo o quê? Um setor de avaria lotado, com coisas que caem, que eles não veem, que é tão grande que não dá para eles administrarem. Aí eu vou fazer avaria e tudo mais, mas olhe o que eu falei para eles, né? Coloque um controle de estoque, porque aí o seu sistema vai ver quando aquele produto está 15 dias antes perto, aí o que você faz? Põe um valor mais barato, comercializa, promoção, ou a gente tem um setor de padaria, a gente tem um setor de açougue, a gente tem um setor de manipulação. Então, a gente manipula, faz subproduto, coloca a cabecinha para pensar e criar preparações novas e colocar aquele produto ali à venda. E reduz esse desperdício. Aí, até isso entrar na cabeça deles, que começa pequeno, é aquele trabalho de formiguinha, né? Mas é só um compartilhamento de experiência. Mais alguém? Cida, como é que está o tempo? Recebi várias recomendações antes de subir aqui. 5 minutos. Mas esse ponto que Franciane falou, sobre a questão de botar o produto à venda, né, com preço menor, tem sido uma ação que eu tenho encontrado em vários supermercados, né, daquelas gôndolas, né, ponta de gôndola, de próximo ao vencimento. E isso é uma estratégia muito boa. Também eu gostaria quando a gente está falando aqui de competitividade, de empresas, de varejo, de empresas grandes, é quase que inconcebível imaginar que empresas grandes não trabalhem com estoque. Não é? Que não tenham o controle disso. Uma sugestão seria anotar o que se perde, não é? Todo esse material aí que se perde, aí você soma aí no ano. Daria para pagar o sistema de gestão de estoque. Então, você mostra o que ele está perdendo, talvez o investimento seja bem menor do que isso, e muitas vezes as pessoas só enxergam quando você mostra: olha, você está perdendo isso, um valor 3x, e se você investir, você vai deixar, não é, de perder 3x. Você investe 1x e evita de perder 3x. E, infelizmente, é mostrando. Não é? E aí o profissional que está lidando ali, para tentar... Exato. Para o financeiro, né? Exato. E outro ponto, né? E outra coisa também, né, que a professora traz, e aí eu acho que também fica a reflexão de outro papel que a nutricionista assume aqui, né? É o papel estratégico, é o papel de pensar além, é o papel de traduzir isso em dados e números e se conectar mais com o empresário. O empresário, com certeza, ele não faz isso porque ele não quer, né? É porque ele está lotado, ele está cheio de coisa. Então, é como se ele tivesse uma venda nos olhos dele em que 20 coisas aparecem para ele num tempo que ele só vai processar 10. Para onde ele vai olhar? Quem está com alerta mais aceso. O que é o alerta mais aceso do empresário? Economia, custo. Então, olha que bacana a gente pensar também na formação dessa nutricionista, não só com a parte técnica, mas com a visão também empresarial, com a parte estratégica, do saber fazer conta, do apresentar. Gente, hoje existem sistemas que trazem isso, né? E existem vários estudos, várias coisas que, então, não faltam opções, oportunidades. E eu acho que fica o desafio para vocês, que são nutricionistas, que são hoje, assumem vários papéis, não tenho dúvida,
dentro das indústrias, dentro dos supermercados, não só o papel da segurança alimentar, não só o papel estratégico ali da nutrição em si, mas papel estratégico também, de pensar, de falar, de entender qual é o meu papel social nisso, né? Como foi bem colocado. Um produto está aqui, ele vai para avaria, ok, está certo, mas quanto que ele gastou para ser produzido de novo? Então, aos pouquinhos, entender esse papel e se posicionar mesmo, né? Participar de fóruns como esse, que é muito bacana, né? Trazer esse conteúdo na ponta da língua. E, aos pouquinhos, vocês estão do lado do empresário ali. Vocês têm uma missão desafiadora, né? Para trazer isso de forma estratégica, né? Acho que a colega quer perguntar. Só fazendo um complemento de várias coisas que foram faladas. A gente atua numa indústria de cereais aqui no Rio Grande do Norte. E a gente percebe essa questão de não fazer compras muito grandes. Quando a gente entrou nessa indústria, a gente percebia isso, que eles faziam compras grandes, mas nos lugares errados, né? Então, eles compravam, tinham um estoque muito grande, porque cereais se trabalha com safra, né? E acabava que eles, ouvindo a gente, foram diminuindo. E a gente percebeu que acabou uma dificuldade, né, nessa questão de diminuir o estoque, de depois achar essa matéria-prima de novo com a qualidade boa, porque elas ficam armazenadas em outros lugares. E aí a gente depende de atravessadores que muitas vezes não armazenam corretamente, fica susceptível a animais, a pragas, a tudo, a bolores e leveduras. Então, hoje em dia, a gente percebeu que comprar em maiores quantidades na safra, a gente armazenando adequadamente dentro da nossa indústria, acaba sendo muito mais positivo, apesar de ter essa questão de você deixar o estoque, né, o dinheiro parado ali por muito tempo, né? Sendo que, nesse caso, acabou sendo mais interessante para a gente. E, muitas vezes, a gente teve que recorrer, inclusive, à escola agrícola, né, para enviar nossos resíduos, fazer um manejo de resíduos mais adequado de produtos que mofaram e a gente não ia conseguir utilizar, produtos que a gente comprou com ainda resíduo de palha, de terra, e a gente selecionou, e para onde é que a gente mandava aquele resíduo todo? A gente simplesmente descartava no lixo. Então, a gente tinha esse contato com o pessoal da compostagem da escola agrícola, com o professor Walter, que não só usava para compostagem, como começou a enviar para outros produtores ali da região, para eles adubarem o solo. Então, a gente viu esse contato muito próximo das coisas acontecendo como deveriam acontecer, e foi muito bacana no trabalho da gente. E Gabriela é nossa ex-aluna, né? E a gente, pronto, agora atuando numa grande empresa de cereais, a importância de um planejamento da produção, comprar apenas o que vai produzir, a sua capacidade produtiva, né, para evitar justamente o desperdício. Então, ter tudo pensado, planejado, né, porque planejamento agrícola de produção, planejamento da produção industrial, né, planejamento de vendas e compras no varejo. Então, acho que a gente não pode fugir disso, porque o cenário mundial não dá mais para a gente trabalhar com tanto desperdício. O planeta já não tem a mesma capacidade de se regenerar, né? Esse ano já foi a capacidade produtiva de recursos. O mundo está passando por mudanças climáticas que vai afetar a produção de alimentos. Já está afetando. Então, ou a gente tem essa consciência agora, ou a gente vai só esperar pelo pior. Mas eu acho que, enquanto humanidade, a gente pode trabalhar, cada um na sua competência, e a gente evitar, não é porque a gente só tem esse planeta para morar. A gente não tem outro, né? Eu acho que em Marte não é tão legal quanto aqui. Em Marte, né, não tem ostra de pipa, né? Não tem... Enfim, era isso. Quero agradecer demais a vocês pela contribuição aqui nessa tarde. Eu acho que cada um aqui vai para casa, volta para o seu trabalho amanhã com um pensamento de o que eu posso fazer, né, que dentro aqui, um trabalho de formiguinha mesmo, né? Se cada um faz um pouquinho, eu tenho certeza que isso vai impactar positivamente, né? Então, trazer palestras em CIPATES, né, que tragam esse tema de sustentabilidade, né, trazer o que é que pode aproveitar, uma implantação de alguma prática, né, que possa aí evitar desperdícios, controlar alguns desperdícios que você já está vendo ali. Enfim, tem muito que ser feito, né, e a gente pode estar contribuindo de qualquer forma, né? E comprar produtos da terra, né, daqui. Complementando a fala da Ana Carolina, um dos supermercados disse, Carol, o que foi que você igual é que o produto ele
é que o produtor ele compre o produto do produtor aqui do Rio Grande do Norte. Então, ele só pode registrar o produto no Feito Potiguar, aqueles produtos que utiliza na sua lista de ingredientes, insumos que são do Rio Grande do Norte, que são produzidos aqui no Rio Grande do Norte. Então, não é só uma valorização da empresa, é a valorização desde o pequeno produtor, tipo o Loucos por Coxinha, por exemplo, é a coxinha de camarão que ele usa o camarão do Rio Grande do Norte. Então, é toda essa preocupação, a gente que está na linha de lá diretamente com o produtor visitando, a gente tem toda essa preocupação da valorização dos produtos que são do Rio Grande do Norte. E, modesta parte, que eu já visitei aí mais de 30 empresas de Feito Potiguar, nós temos muitas coisas boas aqui no Rio Grande do Norte para a gente valorizar e comprar e consumir sem medo. Isso precisa ser divulgado, viu, Ana? Isso, sem dúvida. A gente está gritando aos quatro cantos, né? Com outdoor, com tudo isso. Isso é que é bacana do movimento, né? Então, como a Maria José bem lembrou, né? Então, tudo que é produzido aqui, né? O Feito Potiguar, as empresas que estão aqui é porque elas produzem o que é daqui. É o feito aqui, é o feito de uma proeza. Né? Então, tem muita coisa bacana. Então, deixo para vocês aí 2 convites. Né? Agradeço demais, né, a presença aqui. Deixo 2 convites para vocês. Primeiro, a empresa que vocês estão trabalhando, que vocês gostam de consumir aquele produto, divulga o Feito Potiguar. E outro ponto importante para vocês darem uma olhada, né? Maria José já é consultora nossa, né? A colega também aqui já é, né, consultora nossa e vários outros, mas a gente está com o edital aberto, gente, do Sebrae Tech, tá certo? Então, quem quiser dar uma olhadinha lá no nosso site, rn.sebrae.com.br/editais. Então, dá uma olhada. A gente precisa de vocês, a gente precisa de consultores novos, consultores antenados, quem está estudando, quem está participando, para poder oferecer serviço para os nossos empresários. Né? Então, a gente atua por meio do hub, da plataforma, e quem está na universidade, né? Quem não for dedicação exclusiva, já fica o convite. Né? Então, divulguem com o pessoal e entrem também no nosso rol, no nosso credenciamento. A gente abriu o Sebrae Tech e nutricionista é uma das áreas que vocês atuam, que vocês atendem lá por meio das consultorias do Sebrae Tech. Tá bom? Então, ficam os 2 convites aí para vocês, de indicar as empresas para o Feito Potiguar, esse programa gratuito que está fazendo diferença, e também ser um dos nossos credenciados. Né? Vai ser muito bom. Vamos finalizar, né, Cida? Muito obrigada, pessoal. Eu queria que vocês ficassem aí no palco para receber um mimo nosso da Santa Clara. Tá bom, pessoal?